Graças a Deus. Não foi lido, né? Foi. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz, irmãos. Que tenhamos uma noite excelente e próspera com o nosso Senhor. Vamos ler aqui nesta carta que o apóstolo Paulo deixou aos Efésios. Se você tem uma Bíblia aí, ou no celular, não é, o aplicativo da Bíblia, você encontra aí Efésios capítulo 3, que nós vamos usar nesta noite. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aí pela transmissão, e realmente é um privilégio, né, para nós, enquanto que nesta dimensão, e creio que o nosso Deus também recebe toda a honra e toda a glória por isso, dedicar uma pequena parte do tempo, quiçá pudéssemos, né, dedicar todo o tempo, mas enquanto humanos somos, precisamos cuidar destas coisas materiais e terrenas, né? Mas nem por isso também não deixamos de louvar e adorá-lo, porque nós aprendemos isso, a palavra de Deus nos ensina, fazendo tudo no Espírito, adorando em Espírito, orando em Espírito. Quer dizer que existe uma unidade nessas duas esferas, né? Tanto a espiritual quanto a física. Deve haver esta unidade, é como que uma fusão. Alguém disse assim, mas como que, foi perguntado, né? Como que é isso? Como você entende que seja isso, orar todo o tempo? E esta pessoa, Altin Vertin, creio que seja esse o nome, século passado, né? Ela respondeu assim, olha, quando eu estou tomando banho, cuidando deste corpo, lavando, eu estou orando e agradecendo a Deus por ter limpado a minha alma, purificado, tirado toda a imundícia, todo o pecado. Quando eu estou lavando a casa, cuidando, organizando, eu estou orando a Deus e pedindo para que Deus limpe todas as casas do mundo e tire todo o pecado. Quando eu estou conversando com as pessoas na rua, aí durante o dia, eu estou orando a Deus e pedindo para que Deus salve aquelas pessoas. Quando eu estou e vejo uma multidão assim, na cidade, eu oro para que Deus salve todas elas. Eu achei bonito isso, né? O entendimento do que é orar em todo o tempo. Nós conseguimos fazer isso, né? Nós não devemos ser capazes de dizer que não conseguimos fazer isso, porque nós sabemos que é possível. Basta querermos, basta colocarmos a nossa energia nisto, a nossa mente nisto. E foi o que Paulo fez aqui nos Efésios, escrevendo para os Efésios. Paulo já estava ali no findar, ele já estava sentindo que o seu tempo estava acabando. Alguns dizem que ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Outros dizem que ele estava naquela prisão domiciliar, né? Ou quando ele ficou preso, não sei se foi em Filipe ou Cesareia, que aquelas grades caíram, né? Vocês lembram disso? Mas ele estava aprisionado, ele estava, de certa forma, impedido de sair, impedido de pregar, impedido de falar às igrejas. E aí no capítulo 13, irmãos, nós vamos ter, foi a segunda oração que Paulo faz aqui na carta aos Efésios, e eu acredito que eles ficaram tão entusiasmados e alegres ao ler esta passagem do capítulo 3, porque lá no capítulo 1, Paulo faz uma oração também, e você marque e depois medite nisso, no capítulo 1, dos versos 15 ao verso 19, ele faz uma oração, e esta oração ela é diferente da que nós vamos ver nesta noite.
Nesta primeira, do capítulo 1, Paulo está orando, pedindo um entendimento iluminado. Ele está pedindo por sabedoria, por iluminação, diz lá no verso 18: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, qual é a vontade de Deus para você. Então, nesta oração, Paulo está fazendo esse pedido. Mas vamos no capítulo 3, nós não vamos jogar na tela, mas eu desejo que você esforce-se para acompanhar na sua Bíblia aí, ou ouça, ou então no celular, Porque esta oração do capítulo 13, irmãos, a partir do verso 14, Paulo, ele faz um pedido para Deus. E o importante de nós notarmos é que, quando nós vamos ler aqui, você vai perceber que Paulo não faz nenhum pedido para uma necessidade física, algo que ele estava precisando, porque de fato ele estava precisando. Mas então vamos ler, e aí nós vamos continuar, Verso 14, e aí está dizendo assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 14, agora o 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito. Então, sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Imagina os efesianos ouvindo, lendo isso, Verso 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele pontua com um amém. Então aqui está esta oração. E dizem aqueles que dedicam suas vidas a estudar a palavra de Deus, dizem que esta é a oração, se não a oração mais sublime de toda a Bíblia. E aqui nós vamos entender o porquê, irmãos. Primeiro, que Paulo ele não está fazendo uma oração vaga, ou aquela oração aleatória, que eu mesmo já fiz muitas vezes, faço ainda, Você ora para que Deus te abençoe, para que Deus guarde o seu dia. Você ora por uma necessidade, pedindo um livramento. Se você está enfermo, você pede por saúde. Se seu filho não é convertido, se ele está envolto às coisas carnais, mundanas, você pede pela conversão dele. São necessidades. E está tudo bem. Mas eu gostei muito de estudar esta oração, porque nós vamos entender que Paulo, estando aprisionado, com um pé na sepultura, a cabeça já na guilhotina romana, ele não pede pelo seu livramento, ele não pede para que Deus faça uma mudança nas circunstâncias ali, e nem no que se refere a ele mesmo. Vocês notaram isso? Não há pedido em relação a isso. Mas Paulo faz um pedido muito sublime, irmãos, que os irmãos da igreja que estava na cidade de Efésios, eles fossem fortalecidos com o poder. Esta é o primeiro ponto da oração de Paulo, lá no verso 16. Para que eles fossem fortalecidos com o poder, dado por quem? Pelo Espírito.
Este poder que Paulo está pedindo para os irmãos, para que venha sobre os irmãos e atue no homem interior, este poder só é dado pelo Espírito de Deus. Bom, nós vamos perceber aqui, irmãos, que a primeira atitude de Paulo é a forma como ele se apresenta diante de Deus. Porque às vezes isso pode passar despercebido, mas aqueles que são zelosos vão dar atenção a isso. Verso 14: eu me ponho de joelhos perante o Pai. Eu fiquei estarrecido quando eu ouvi certa vez que nós não precisávamos, em nossa oração, não precisávamos nos ajoelhar para orar. Isso que como que determinando através de uma doutrina, né? Não tem necessidade de ajoelhar. Realmente eu concordo. Mas não leve isso por toda a sua vida e critica quem se ajoelha. Aí eu fico pensando assim, bom, você ouve essa afirmação, não é preciso se ajoelhar para orar, tudo bem, mas é a forma como ensinam, né? É como se isso fosse doutrina mesmo, que se você fizer você vai estar pecando. Isso assusta, porque, sabe, irmãos, a leitura da Bíblia, ela tem que caminhar junto com a oração. Porque primeiro, a nossa oração, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos disso. A vontade de Deus, ela tem que estar fundamentada em nossas orações. Por isso Paulo faz essa oração. Como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Lendo a palavra. A vontade de Deus está descrita na sua palavra. Então, e por que nós oramos? Nós oramos para que Deus cumpra a sua vontade em nossas vidas. Então a leitura e a oração têm que caminhar juntas. Então ensinam que não é preciso ajoelhar. Aí você que conhece a Bíblia, você que lê a Bíblia, vez ou outra você vê personagens se ajoelhando, como nós acabamos de ver Paulo. E isso aqui não é uma metáfora, não é uma alegoria, não é uma ilustração. Isso aqui era de fato. Eu me ponho de joelhos. Estevão se colocou de joelhos antes de ser apedrejado. Jesus se colocou de joelhos no Monte das Oliveiras, antes de chorar e gotas de sangue escorrerem pelo seu corpo. Tudo bem, você vai ver a história, os judeus têm por prática orar de pé. Eles oram de pé. Então por que nós vemos alguns judeus orando de joelhos? Porque eles faziam isso em momentos especiais. Em momentos especiais eles se colocavam de joelhos para orar. Bom, então, eu não vou pegar essa onda de que eu não preciso me ajoelhar para orar. Até porque não existe aquela coisa assim, isso está estabelecido, você precisa de ajoelhar, se não ajoelhar você está errado. Muitos na Bíblia oraram de joelhos, deitados, sentados, em pé. Não é regra, mas quando dizem que é assim, você fica aqui, né, com a pulga atrás da orelha. A reverência de Paulo diante de Deus. E aí, irmãos, ele reconhece que ele está se pondo de joelho perante quem? Perante o Pai. É a quem ele dirige a sua oração. A quem nós vamos dirigir a nossa oração é ao Pai. Porque ele reconhece, irmãos, que é a paternidade desse Pai que está diante de toda a família nos céus e na terra. É o verso 15. Toda a família nos céus e na terra está debaixo desse nome. Tem a paternidade deste Pai. Não importa se é judeu, se é grego, se é romano, linguagem de antigamente. Mas a família celestial, a família terrena, elas se tornam uma. É a mesma família que recebe a paternidade de Deus. E aí nós vamos ver, irmãos, que algo motiva a oração de Paulo. E é justamente aquilo que ele recebeu. E ele diz assim, isto ficou escondido dos profetas, ficou escondidos, o qual noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora foi-me revelado.
a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e são participantes da promessa em Cristo por causa do Evangelho. Isto foi revelado para Paulo. Paulo tinha a comissão de pregar isto para eles e dizer assim: olha, vocês também são participantes igual os judeus. Este Evangelho que eu apresento para vocês tornam vocês co-herdeiros com Cristo. E isso estava escondido. Ele diz. E por causa disto, ao reconhecer isto, Paulo está dizendo com ousadia, Paulo está fazendo uma petição ousada, que é o quê? Para que o Pai, o nosso Pai, conceda a nós, através das suas riquezas, da sua glória, o poder do Espírito em nós. Sabe o que isso tem que fazer com a gente, irmãos? É nos dar ousadia para chegar diante do Pai, porque nós temos agora livre acesso. Não há mais impedimento como antigamente. Antes que o véu se rasgasse, era o sumo sacerdote que tinha que chegar. Ele levava as petições, ele pagava com o cordeiro o sacrifício. Mas agora nós temos livre acesso, por causa do Evangelho de Cristo. Não é outro Evangelho. E aí ele chega com ousadia, pedindo a Deus que você seja fortalecido através das riquezas da glória de Deus. Isso aqui não é simplesmente, irmãos, um dos atributos de Deus, a riqueza de sua glória, mas é tudo que contempla a glória de Deus. Paulo está pedindo para que ele encha você, o seu homem interior. O que é isso? É a sua mente, é o seu coração, são as suas vontades. Que esse homem interior seja dominado pelo poder do Espírito. Nós temos que chegar com ousadia, porque nós reconhecemos que nós somos participantes, cordeiros, nós somos filhos pela adoção, e recebemos o nome dele. Vê a grandeza disso? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a riqueza da glória de Deus, ela não se limita a nada. Deus não está limitado para responder às nossas petições. Paulo entende que Deus usará todo recurso, e se não existe, Ele cria o recurso para poder te ajudar. Isso aqui é algo infinito, foge à compreensão humana. Bom, primeiro pedido de Paulo, que você seja cheio do poder do Espírito. Qual que é o segundo pedido de Paulo? Para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Ai, irmãos, Cristo habitando no vosso coração. Você sabe que existe uma diferença de habitação, né? Aqui está o verbo habitar, habite, do verbo habitar. E aí quando você vai lá no grego, existem duas palavras do grego para esta palavra, que nós conhecemos no português como habite, que é a palavra paroikeo e katoikeo. São essas duas palavras. Aí você me diz assim, mas por que vocês falam tanto do grego, vocês usam tanto grego? Porque isso foi escrito no grego. Aquele período lá, intertestamentário, de 400 anos em que Deus ficou calado, profeta nenhum falou, e aí depois aparece João Batista. Aquele período ali de 400 anos, aconteceram várias coisas na história, e uma delas foi o domínio do Império Grego, através de Alexandre o Grande. Ele dominou toda aquela região que era conhecida como mundo, e Israel estava ali, as tribos estavam ali, o povo de Deus estava ali. E por esse domínio, ele, que era um grego, fez com que a língua grega fosse a língua predominante.
Se você quisesse aprender alguma coisa, se você quisesse comercializar alguma coisa, você tinha que saber o grego. E por isso mesmo é que surgiu a tradução do Velho Testamento para o grego. Porque todo mundo falava grego, é igual hoje, né? Você tem que aprender o inglês. Se você não souber o inglês, você está... A gente está aprendendo português ainda, né? Teacher, Suzana, professora de inglês. Então é isso. E Paulo escreveu no grego, para que todas as igrejas, todos aqueles que quisessem saber desses mistérios, quisessem saber das riquezas de Deus, pudessem ler, pudessem entender. Era a língua mais falada. Bem, aí eu te falo, né? Nós estudamos as palavras para nós entendermos o que Paulo estava querendo dizer com Cristo habitar em você. Sabe por quê? Porque essas palavras que eu te falei, elas têm significados diferentes. Existe a habitação temporária e existe a habitação permanente. É a diferença das duas palavras. Existe aquela pessoa que é estrangeira e ela vai apenas passar uma noite ali na sua casa, pernoitar, né? É temporária. Ela chegou, vai embora. Mas existe a habitação permanente. A pessoa faz residência. Não é um alojamento, é residência. E Paulo está dizendo que Cristo, nós sendo o templo do Espírito Santo, Ele está pedindo para que Deus, através da riqueza da sua glória, mande o poder do Espírito, e assim Cristo habite em você. E essa habitação não é temporária, é uma habitação fixa. Sabe o que isso significa? Que Ele recebe o domínio, Cristo recebe a autoridade, é como se Ele estivesse em casa, Ele não vai sair. Ele está em casa, Ele se sente bem, como se fosse a casa dele. Sabe o que Ele faz? Ele recebe o direito de fazer qualquer coisa dentro dessa casa. É por isso que nós temos, irmãos, que buscar santidade, porque este templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, para que ele se sinta bem, e a gente não tenha simplesmente a presença temporária dele, mas a habitação fixa dele, para que ele, se ele não gostou de algo, ele muda de lugar. Se ele encontrou uma sujeira, ele tira, né? Vamos fazer a ordem na despensa. Vamos deixar isso aqui em ordem. Cristo recebe a autoridade dentro desta casa que é você, para fazer o que Ele quiser. É por isso que você vai perceber que em muitos crentes, Cristo não está habitando. Ele vem e vai embora. Ele não faz a mudança que precisa ser feita. Uma coisa é nós sermos habitados por este Espírito, irmãos. E outra coisa é nós sermos cheios com esse Espírito. Aí está. Na vida de muitas pessoas, este Espírito Santo, ele só está de passagem, ele não está habitando de fato. Olha o pedido de Paulo. Nós não queremos que o Espírito Santo apenas venha em nós, irmãos, para ser, sabe, presidente, que fica um tempo ali e vai embora. É o que acontece na vida de uns. E na vida de outros, Cristo, o Espírito de Deus, ele tem proeminência, que já é diferente. Ele tem proeminência na vida de alguns, mas na vida de outros ele tem a pré-eminência. Ele é o primeiro em tudo. Ah, se nós pudéssemos e pudermos, e nós vamos entender. Porque, irmãos, isto leva a nossa mente, isto leva a nossa petição para o que nós precisamos para as nossas vidas.
ser cheios do Espírito Santo e sermos habitados por Cristo permanentemente, para que de fato nós sejamos como Cristo, para não ficarmos na superficialidade, mas que nós nos aprofundemos, para que nós criemos raízes profundas, porque muitos têm sido levados por ventos de desejos carnais, ventos de doutrinas falsas, doutrinas de demônios, têm sido levados, porque a raiz não se aprofundou. Porque o coração dessa pessoa não está pensando nisso, não está pedindo a Deus por essas coisas, mas quer o quê? Bênção material, quer uma boa saúde. Não importa a circunstância que venha te acontecer, sabe de uma coisa? Tendo o Espírito Santo, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Não estou dizendo que você tem que ser um desleixado, não, você vai agir como uma pessoa disciplinada, planejando bem as tuas ações. Se você quer adquirir alguma coisa, planeje, vai na calculadora, faça contas. Está ganhando pouco? Adquira conhecimento, ajude mais pessoas, para que os teus ganhos se multipliquem. E mande o espírito de preguiça. Era o fulano que tinha que fazer, e por isso que eu sou assim? Não, mente de Cristo não é assim. Ele sabe o que precisa fazer e Ele faz. Cristo abdicou de suas próprias vontades para cumprir a vontade do Pai. Para que Cristo habite no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Uma árvore precisa se arraigar. Um edifício precisa ter fundamentos sólidos, fundos. Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos ser como árvores frondosas com raízes profundas neste solo que é o amor, que é a virtude principal desta nova aliança. Quando Cristo se apresenta, o amor se apresenta, o novo mandamento se apresenta, porque este amor, ele precisa ser o solo das nossas vidas, irmãos. Coloque a sua vida com raízes profundas no solo do amor, com fundamentos profundos, é o que Paulo está dizendo. Sabe para quê? Para que você tenha a capacidade de compreender, através deste amor, você possa compreender qual é o amor de Cristo. E aqui eu vou te dizer, é somente através do poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo em você, é que você vai ser capaz de compreender e de conhecer o amor de Cristo. Através disso. Fora disso você não vai conhecer. Você não vai saber qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade, qual é a altura. Sabe o que isso significa? Que o amor de Cristo, ele é tão largo, que ele abrange toda a humanidade, seja qualquer língua, povo, raça, nação, não importa. O amor de Cristo abrange a todos. Olha onde Paulo foi. E qual é o comprimento? Qual é o comprimento deste amor? É desde que tempo é tempo. É desde o Éden. E será desde a eternidade. São todas as gerações. É o amor de Cristo. Qual é a profundidade? A profundidade do amor de Cristo. Não importa qual seja a tua situação, quão fundo você esteja no poço, quão degradada esteja a tua vida pecaminosa, não importa. O amor de Cristo chega até você e te levanta. Por isso ele é profundo.
Qual é a profundidade? Qual é a altura? Se existe altura, de onde que veio Cristo? De onde que este amor veio? Não foi do céu? Não foi dos altos e dos mais altos céus? Cristo não desceu até as profundezas? Existe altura para que o amor de Cristo alcance aquele que precisa ser alcançado? Não existe. E muitos não estão compreendendo qual é o amor de Cristo, porque uma coisa é compreender, outra é conhecer. Está aqui no verso 18, verso 19, vocês precisam ser capacitados para compreender e também conhecer, porque compreender é aquilo que nós ouvimos pela fé, é o intelecto, você ouve, aprende, mas você não para por aí, porque conhecer é experienciar, é você ter uma experiência com este amor. Então, irmãos, nós precisamos ser fortalecidos com este poder do Espírito de Deus em nosso homem interior, para que nós, juntos com os santos, isso daqui é uma comunidade, é um amor fraternal. Paulo não está dizendo que a sua jornada é sozinha, você é isolado, você não precisa mais de ir na igreja, você não precisa mais congregar, se reunir, mas junto com, possa ser capaz de compreender com todos os santos. Com todos os santos, e assim nós teremos capacidade para compreender o que é isto que Deus fez por nós. Porque, irmãos, se nós não tivermos o Espírito de Cristo, uma que Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo nem faz parte da família, nem é de Cristo. A evidência de salvação é você ter o Espírito Santo. Romanos, né? Romanos 8, verso 9. Essa é a evidência. E o poder dele em você te torna capaz para viver essas coisas. Porque tem muitos que não são capazes, ainda não chegaram. É uma jornada, é de fé em fé, é uma caminhada, é um exercício. Para que nós sejamos capazes, irmãos. Era isso que Paulo estava dizendo quando ele viu que aquelas doutrinas filosóficas, né, aquelas coisas helênicas, filosofias estavam tomando conta da igreja. Aí Paulo diz assim: olha, vocês são co-herdeiros, e eu peço com ousadia que Cristo vos capacite para entender estas coisas. Porque tendo o poder do Espírito em vocês vão ser capazes de entender o que Cristo fez. Vocês vão ser capazes de entender que Cristo, que Deus o Pai, Ele não está limitado a nada. Ele não está limitado, e você pode pedir o que você quiser, mas conheça primeiro qual é a vontade do Pai. Tá, Michael, mas para quê? Conhecer para quê? Verso 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, irmão, será que nós estamos buscando a plenitude de Deus? O que é ser pleno? É o todo, não é em partes. Deus, Criador do universo, aquele que criou todo o sistema, Ele é capaz de habitar em plenitude dentro destes corpos. Cheios de toda a plenitude de Deus. Aí o que ele está dizendo aqui no capítulo 1, verso 23? O seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele está falando do Filho. Nós devemos ser cheios do Filho. Aqui nós vemos que ele está falando o quê? Cheios de toda a plenitude de Deus, no capítulo 3. Aí lá no 5:18 ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Nós sejamos plenos com o Filho, com o Pai e com o Espírito. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. E aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente. Ó, verso 20. Verso 20. Aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente.
Vamos entender uma coisa. Nós sabemos que Deus ele é capaz para fazer. Paulo está dizendo aqui, Deus é capaz para fazer as coisas. E não só isso, Ele é capaz para fazer o que nós pedimos. Ele é capaz. E não só isso, mas terceiro, Ele é capaz de fazer aquilo que pedimos e aquilo que pensamos. Você viu isso no verso 20 ou não? Ele é capaz de fazer tudo além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus é capaz de fazer, Ele é poderoso para isso. Ele é capaz de fazer o que pedimos, Ele é capaz de fazer o que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. E além disso, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. É isso que Ele está dizendo. Mais abundantemente além do que você pede ou do que você pensa. Graças a Deus. Ele seja louvado por isso. Porque Ele vai fazer isso, é segundo o poder que está operando em você. É o que está dizendo aí. Aí Ele finaliza a oração. A este seja a glória na igreja. O único que deve receber toda a honra, toda a glória, é Deus o Pai. Por Jesus Cristo em todas as gerações. O que Paulo está dizendo? Desde o Éden, Ele está recebendo toda a glória. Em todas as gerações, em toda a história, aleluia, Deus recebeu através da sua igreja, Ele recebeu a honra e a glória. E não só isso, mas é para todos sempre. Oh, meus irmãos, que as nossas orações, elas sejam compreensivas, elas sejam entendíveis para nós, para que nós saibamos o que pedir a Ele, para que nós sejamos fortalecidos através deste poder, sabendo que é Ele que tem que dominar as nossas vidas. Deus tem que habitar, não somente em nosso lar, mas Ele tem que estar em cada membro do seu corpo. Ele tem que estar em cada célula do seu corpo. Deus tem que fazer parte de tudo. Pleno, é plenitude. Deixa Ele fazer essa mudança que precisa ser feita neste tempo. Deixa Ele tirar o que tiver sujo. Deixa Ele mudar as coisas de lugar, para que Ele se sinta bem como na casa dele. Paulo estava aprisionado. Ele estava sentindo o cheiro da sepultura. Mas ele ora para que Cristo, para que o poder do Espírito fortaleça o nosso homem interior para vencer, para ser vitorioso. Porque mesmo caindo, isso também é vitória. Mesmo caído, em alguns momentos, isto é vitória. Porque são essas tempestades da vida, irmãos. São essas tempestades. São essas coisas que a gente entende que seja tribulação, que seja aflição. São essas coisas que vai lapidando, sabe? É o vento que balança na árvore, e aí ela sente que as raízes precisam aprofundar. Ela sente que ela precisa ir mais fundo. Nós precisamos ir mais fundo na compreensão, no conhecimento do amor de Cristo, para que nós não sejamos levados por conversações, por mentiras, por doutrinas falsas. Oh, Espírito de Deus, cuida da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Vamos louvá-lo pelo que Ele é. Vamos agradecer a Ele pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele ainda vai fazer e pelo que Ele está fazendo. Sinta-se à vontade. E estes nomes que foram lidos são nomes que creem nas promessas, são nomes que confiam nas riquezas da glória de Deus. São nomes que colocaram a sua fé na palavra de Deus. São nomes
que não se importaram em ser abandonados por amigos, por famílias. São todos vocês. Nós estamos com estes nomes aqui, mas sabe, apenas confie que Deus já viu o seu nome, porque Ele conhece o teu pensamento, aquilo que nem chegou a ser verbalizado, você ainda nem conseguiu expressar isso com palavras, mas Deus já tomou conhecimento desse pensamento, e Ele é capaz de não só responder o que você precisa, mas muito mais do que isso. Irmão Isaac Subtil, e a irmã Olinda, é a sua esposa, a irmã Lourdes Dumont, irmã Lívia Moraes, irmã Helena Rodrigues, Fátima e Gabriel Pascoal, Ricardo Silva, Júlio César, Renata Protestado, Mercedes Rosa, Mércia Luz, Wellington Nascimento, e vocês que escreveram aí no chat, você escreve, é para que os irmãos, os santos, possam ver e tomar conhecimento disso. E aí você lê estes nomes, e você levanta a sua mão, você lembra dessas pessoas, você se compadece, você começa a interceder, como Paulo intercedeu lá na prisão. Paulo não estava pedindo as coisas para si, não, Paulo começou a exercer o ministério da intercessão, lembrando desta família de Cristo, lembrando do seu irmão, lembrando das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos entes queridos. Que o Espírito, o poder do Espírito, fortaleça este homem, esta mulher interior. Que Cristo habite verdadeiramente em você. Que Ele não faça uma morada temporária, mas que Ele tenha uma residência permanente em você. Que Ele sinta bem em estar com você. Entregue seu coração a Ele. Está doendo, porque algo está escondido, você fez algo que estava errado, precisa de conserto. Se derrame na presença dEle, se humilhe na presença dEle, e confie que as insondáveis, as abundantes misericórdias